Salve, gente boa! Tudo bem ou não? Aqui tudo tranquilo, tudo calmo, tudo sossegado, no melhor impossível. E espero que aí com você também esteja tudo bem nessa sexta-feira, dia 17 de abril de 2026. Estamos começando mais um sextou aí, mais um dia que a gente vai falar sobre política, vai discutir os principais assuntos do dia, aqueles que mais chamaram a atenção e que vale a pena a gente refletir sobre eles, né? Vou falar sobre vários temas, por exemplo... Vamos lá, vamos achar aqui os temas. Nicolas a favor do Bolsa Patrão. Já ouviu falar do Bolsa Patrão? Eu vou te explicar o que é. E o Nicolas está defendendo isso aí, tá? Tem o Xandão, que também votou para condenar o Eduardo num processo hoje, Eduardo Bolsonaro, né, num processo hoje por difamação. Vou te explicar que processo é esse e o que pode acontecer. Ele pode ficar inelegível. Inelegível por causa dessa condenação. Tem o Eduardo tentando se vingar, por outro lado, do Xandão, né? E está tentando impor de novo a lei Magnitsky no Xandão. Eles estão articulando lá nos Estados Unidos para ver se retomam a lei Magnitsky. Eu vou falar sobre isso também. Tem o Wagner Moura processando o Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, e a cara de pau do Malafaia não tem tamanho. Você vai ver quando eu vou te contar, quando chegar na hora de contar isso aqui, o nível de cara de pau do Silas Malafaia. Tem as últimas da guerra também, o Estreito de Hormuz está finalmente aberto, e isso tem um impacto direto na nossa vida aqui no Brasil, viu? Você pensa que não, mas tem um impacto muito forte sobre nossas vidas, e a gente vai falar sobre isso. Vem comigo que eu sou Ricardo Mello, explicador-geral da República, e estou aqui para traduzir o politiquês, o juridiquês e o economês para o bom e velho português, mas tem que ser aquele português que todo mundo entende, senão não adianta nada. E faz parte, né? Lá nos Estados Unidos, está acompanhando a gente vai seguir falando sobre os primeiros assuntos e mais importantes do dia. Esse aqui, que não está aqui, né? Vamos colocar, não tem problema não. Olha lá. Após ser contra novo auxílio gás, Nicolas Ferreira defende o Bolsa Patrão. Meu amigo. O que está rolando? Está rolando o seguinte, tem aquela proposta de emenda à Constituição para implantar a escala 5x2, né, para acabar com a escala 6x1, essa escala de semi-escravidão. E o Nicolas é contra, sempre foi contra, por quê? Porque ele defende os patrões, inclusive ele usou um estudo mequetrefe feito pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, que mostra assim, uma verdadeira catástrofe, um cataclisma no Brasil, se acabar com a escala 6x1. E o Nicolas embarcou nessa porque é de interesse dele defender patrão, né? E aí, o que ele fez agora? Ele apresentou uma emenda parlamentar, a PEC, que estabelece o seguinte, que o governo tem que pagar a conta da mudança na escala, pagar a conta das empresas, dar desconto no imposto ou dar dinheiro para bancar, o governo bancar essa mudança. Então, ele quer o quê? O Bolsa Patrão, que o patrão receba uma compensação para deixar de ser desumano. Porque é isso, a gente tem lá. A escala 7x0 era a escala da escravidão, né? Hoje a gente tem a escala 6x1, que é desumana, e a escala 5x2, que é o razoável, que a maioria dos países do mundo ainda tem, né? O 4x3 é lindo, seria maravilhoso, mas nem estamos esperando tanto. Agora, o 6x1 é desumano. Então, para o sujeito deixar de ser desumano, você tem que pagar para ele, segundo a tentativa do Nicolas de sabotar o projeto, né? Agora, detalhe, ele está apresentando uma proposta que cria despesa para o governo federal, despesa tributária. E um deputado simplesmente não pode criar despesa, não pode tomar a iniciativa de apresentar um projeto, uma emenda, uma proposta que aumente as despesas do governo federal, ele, sem apontar, inclusive, de onde vem o dinheiro para pagar essas despesas, que é o que o Nicolas está fazendo, não está apontando porcaria nenhuma. Simplesmente está colocando lá que o governo tem que pagar a conta. Só para marcar posição dentro da bolha dele, né? Da bolha de empresários, de ricaços, os quais o Nicolas defende, sempre defendeu, né? Porque apesar de ser um moleque que veio da favela, ele não defende os pobres, muito pelo contrário, ele quer que o pobre se lasque. Porque hoje ele anda de jatinho do Vorcaro, né? Anda de jatinho para cima e para baixo, tá cheio da grana, além do salário de deputado federal, que é um belíssimo salário, R$46 mil, ainda tem lá, vende uns cursos, vende umas coisas também,
Ou seja, taca o burro na sombra. Então, por que ele vai preocupar com o pobre? Quer que o pobre se lasque, né? Porque ele realmente defende outra base política, a base dos ricos desse Brasil. Então ele veio com essa, assim, só para poder marcar posição mesmo, porque ele sabe que não pode apresentar proposta de aumento de despesa para o governo federal, mas ele apresenta assim mesmo para constar, né? Nicolas é um desserviço à sociedade brasileira, é um desperdício de... Até vou te falar de talento, porque ele não é bobo não, ele é inteligente, sabe? Ele é do mal, é diferente, ele é inteligente, não é uma pessoa burra, ignorante, que cai nas bobagens que os outros contam para ele. Não, ele é o que conta as bobagens, né? Ele é o que inventa as mentiras nas redes sociais. Então esse é Nicolas Ferreira agora defendendo o Bolsa Patrão. Essa é uma notícia que me chamou a atenção, mas tem outra que me chamou a atenção também, que é o seguinte: hoje o Xandão votou num processo para tornar o Eduardo Bolsonaro condenado por difamação contra a Tabata Amaral. E olha que absurdo, como é cretino o Eduardo Bolsonaro. Qual foi a sacanagem que ele aprontou nesse caso aí? A Tabata Amaral apresentou um projeto de lei para distribuição de absorventes na rede pública, na farmácia popular, pelo SUS. Porque tem um monte de meninas, tem uma expressão para isso que é chamada pobreza menstrual. Tem um monte de mulheres e meninas que não têm dinheiro para comprar absorvente, né? E sofrem todo mês quando menstruam por conta da falta do absorvente. E aí, no mandato do Bolsonaro, apresentaram uma proposta para distribuição de absorvente. Adivinha o que ele fez? Vetou, não quis. Agora essa história voltou, né? E voltou e deu certo. O SUS está distribuindo absorventes, milhões de absorventes, mas a proposta foi num projeto de lei da Tabata do Amaral. E aí o que o Eduardo Bolsonaro fez? Fez uma postagem dizendo o seguinte, que a Tabata estava tentando beneficiar o patrocinador dela, o João Paulo Lemann, que é o dono da Ambev, porque ele também seria dono da Procter & Gamble, que é uma fabricante de absorventes íntimos. Então ele estava dizendo que no que ela estava querendo era beneficiar um cara que banca ela. Isso é um monte de mentira. Primeiro que o cara não banca ela, não é patrocinador, não deu dinheiro para a campanha dela, não deu dinheiro para nada. Segundo, que ele não é dono da Procter & Gamble, ele não é dono da fábrica de absorventes, é mentira também. Então, são duas calúnias, né, e difamações que foram impostas pelo Eduardo Bolsonaro à Tabata do Amaral. Ela recorreu à justiça e, como o Eduardo era ainda deputado federal, o processo começou no Supremo Tribunal Federal, por causa do foro privilegiado. E aí a Procuradoria-Geral da República concordou, apresentou uma denúncia contra ele, ele virou réu e agora está sendo julgado. E o Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar, ele é o relator, os outros ministros também vão votar, mas certamente Eduardo Bolsonaro vai ser condenado nesse processo. E aí, meus amigos, que vem um pulo do gato, esse processo da cadeia? Não dá cadeia. A pena é de 1 ano de detenção e mais 30 e poucos dias multa, que vai dar aí uns 3, 4 mil reais, mais ou menos. É pequena a pena, mas qual que é a pena mais importante aí? A inelegibilidade. Sim, meus amigos e minhas amigas. Se for condenado por um tribunal colegiado, que é o caso do Supremo Tribunal Federal, porque é formado por vários ministros, né, um colegiado, ele fica inelegível pela lei da ficha limpa. Então, assim, ele está lá nos Estados Unidos, está negociando candidaturas ao Senado por São Paulo, ele sabe que esse ano não vai ser candidato, mas ele tinha expectativa de voltar a ser candidato nas próximas eleições. Dançou provavelmente porque, se for condenado, automaticamente ele vira ficha suja e aí não pode mais participar das eleições por 8 anos, fica 8 anos fora do jogo político. Então, mesmo que ele quiser voltar para o Brasil, mesmo depois que ele for preso, que ele cumprir a pena dele pelas coisas que ele aprontou também, porque tem outros processos, esse é só um deles, tem vários outros processos envolvendo Eduardo Bolsonaro, depois que ele responder todos os processos, pagar as penas todos, quem sabe ele vai tentar voltar a ser político, só que nos próximos 8 anos, muito provavelmente que não. Por quê? Porque ele dificilmente não será condenado nesse processo, porque ele realmente cometeu o crime de calúnia e difamação. Enfim, tem o irmão dele respondendo por calúnia e difamação contra o Lula. Então essa família é uma família
caluniadora. Eles adoram caluniar os seus adversários políticos, inventar mentiras a respeito dos seus adversários políticos. E agora estão respondendo. Demora, mas vem, né? Estão respondendo por isso. Enfim. Bolsonaristas buscam, junto a interlocutores de Trump, retomada da lei Magnitsky contra Moraes. Então, o Paulo Figueiredo, que é assim, o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo é fugitivo da justiça brasileira também, tá? Tá lá nos Estados Unidos foragido dos processos que ele responde aqui. Porém, ele é cidadão americano, então é mais difícil de você tirar o cara de lá para ele cumprir as penas aqui no Brasil. Se com Ramagem, que não é brasileiro, já está difícil, você imagina com o Paulo Figueiredo, que tem cidadania americana. Mas, enfim, o Paulo Figueiredo, sabe o Pink e o cérebro? Então, o cérebro é o Paulo Figueiredo, o Pink é o Eduardo Bolsonaro, né? O Paulo Figueiredo está conversando, segundo ele disse para o blog da André Sadi, está conversando com pessoas lá dentro dos Estados Unidos, gente mais próxima ao governo do Donald Trump, para tentar impor de novo a lei Magnitsky no Xandão, né? Ele está dizendo que o Brasil está provocando o Trump com essas falas do Lula e que as decisões do Trump, do Xandão também são contrárias ao interesse do Donald Trump e que tem chance dele conseguir essa lei Magnitsky. Eu estou duvidando, né? Mas assim, estou duvidando até a página 2, porque essa gente é capaz de tudo, né? Essa gente, a gente está vendo aí o que aconteceu com o caso do Ramagem, esse pessoal é capaz de tudo, inclusive de descumprir a legislação americana para libertar um sujeito que era procurado no Brasil. Era o tipo de situação que o Ramagem deveria ficar preso aguardando o processo de extradição, se vai ou se não vai extraditar. Mas soltaram o cara que é fugitivo, que não é normal, né, mas que é um fugitivo. Soltaram por quê? Porque teve interferência, diz que até do Marco Rubio, segundo estão contando aí pelos bastidores da imprensa brasileira. Mas enfim, Eduardo quer vingança. E vai conseguir? Duvido muito, mas vamos aguardar para ver, né? Ó, tem essa história que é engraçada também, para uma sexta-feira é boa. Wagner Moura processa Silas Malafaia em R$100 mil por xingamentos. O Silas Malafaia publicou um tweet bem na época do Oscar, que estava para decidir se vai sair, se não vai sair o Oscar para o Brasil e tal. Estava ali naqueles dias, na beirinha. E aí ele vem com essa aqui, ó. Para esse artista cretino, Wagner Moura, para esse artista cretino, o governo bom é dar aumento de R$18 para professores e 18 bilhões para o que eles chamam de cultura. Na verdade, é compra de consciência e propaganda de governo. Você está morando no lugar errado. Ao invés dos Estados Unidos, vai morar em Cuba, seu esquerdista de ataque, que ele devia estar querendo dizer Araque, mas tudo bem. Então, assim, já começa essa mentira aí do aumento de R$18 para professores, que é mentira também, né? E aí, o que o Silas Malafaia falou disso aí? Essa que é o ponto, a cara de pau dele não tem tamanho. Malafaia reage ao processo de Wagner Moura, vai voltar a apanhar, porque diz que, ó, pastor diz não entender a ação e afirma que ator vai ter que processar centenas de milhares de pessoas. Na verdade, meia dúzia de gato pingado criticou o Wagner Moura e esses gado pingado, é gado pingado, tá? Não é gato pingado, não. Meia dúzia de gado pingado que criticou o Wagner Moura. Um desses gados pingados é o Silas Malafaia e ele veio com essa postagem, né? E aí, olha só o que ele falou aqui quando ele foi perguntado pelo Metrópole sobre esse processo. O que esse cara tá movendo contra mim se eu nunca citei ele? Eu não estou entendendo isso aí. Eu até penso, eu leio esse texto aqui imaginando a voz de gralha do Malafaia falando isso aqui. O que esse cara está movendo contra mim? Alguma coisa assim, sabe? Mas enfim, você viu, né? O cara bota até o nome do Wagner Moura lá. Wagner Moura, em caixa alta. E a cara de pau dele é tamanho que ele não admite. Imagina, nunca citei o cara tal. E a prova tá lá, ó. Né? Então assim, o Wagner Moura está pedindo R$100 mil por injúria, calúnia e difamação. E por quê? Porque ele está dizendo que, aqui, ó, na verdade, é compra de consciência e propaganda de governo. Ele está dizendo que o Wagner Moura recebe dinheiro da Lei Rouanet e para poder fazer propaganda para o governo. Né? E o Wagner Moura não é produtor de filme, ele é só ator, ele não faz coleta de dinheiro da Lei Rouanet, não passa por ele dinheiro da Lei Rouanet, aliás, a Lei Rouanet nem financia filme,
né? Mas, enfim, ele não escreve Lei Rouanet, filme de longa-metragem, né? Ele não escreve Lei Rouanet, mas ele fala justamente dos 18 bilhões para a cultura, que é o dinheiro, que é a verba destinada para toda a indústria cultural do Brasil, que é uma indústria maior do que a indústria automotiva, para você ter uma ideia, tá? Tem mais gente trabalhando na cultura do que na indústria de automóveis. E você pode contar aí a indústria de autopeças, todo o setor que está envolvido com a indústria automobilística, não só as fábricas de carro, mas se você pegar todo o setor automobilístico, não dá o número de pessoas que trabalham com cultura nesse Brasil. Então, assim, esse cretino do Malafaia foi atacar onde não podia e agora está respondendo o processo e pode ter que pagar 100 mil reais para o Wagner Moura. E não só isso, né? Porque é o seguinte, ele também está para virar réu num outro processo aí. O STF marca julgamento e vai decidir se torna Silas Malafaia réu em 28 de abril. Mais uma que ele falou demais. O que é essa história aqui? Ele teve uma organização de aqueles comícios a favor do Bolsonaro, que pedia soltura do Bolsonaro e etc e tal. E ele foi lá xingar os generais do Exército, os comandantes das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica, chamou eles de covardes, chamou eles de frouxos, falou que eles não honravam a farda. E aí o Tomás Paiva, que é o comandante-geral do Exército, se doeu, falou, não, ninguém vai falar isso de mim, não. E entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República, porque ele, por ser comandante-geral do Exército, tem lá o foro privilegiado. Eu achei até meio estranho isso aí, esse processo podia correr na primeira instância. Mas, enfim, foi parar no Supremo Tribunal Federal e agora o Malafaia vai ter a denúncia julgada no dia 28 de abril. Né? Denúncia de novo por injúria, calúnia e difamação. Então, é a segunda, pelo menos. Fora outras que ele já foi condenado, por exemplo, contra o Felipe Neto, teve que pagar indenização para o Felipe Neto. Né? O Malafaia fala demais, quem fala demais dá bom dia a cavalo, como dizem aquele ditado bem antigo, que entrega a idade de quem fala, né? E aí a Procuradoria-Geral da República concordou que ele se excedeu, que ele passou do ponto, que ele cometeu crime e fez a denúncia para o Supremo Tribunal Federal, denunciou o Malafaia, o Paulo Rouanet. E agora os ministros estão votando para decidir se vai ou se não vai torná-lo réu. Se ele tornar réu, aí começa a responder o processo, pode ser condenado e é outro que vai virar ficha suja logo logo. Tudo bem que o Malafaia parece que não quer ser candidato a nenhum cargo, ele prefere ser um político sem mandato, mandando, né? Tipo controlador de boneco de ventríloco, ele fica controlando os bonecos que são os políticos da bancada do Malafaia. Mas vai ser ficha suja, mesmo se mudar de ideia e quiser virar político, não vai poder, porque vai ser condenado também por um tribunal colegiado, né? Enfim, tem um outro assunto que eu queria tratar com você, que é o seguinte: Estados Unidos mandam um aviso ao Brasil sobre ofensiva que fará contra o Comando Vermelho e PCC. O Gabriel Galípolo, que é presidente do Banco Central, teve uma reunião com autoridades americanas. E aí essas autoridades já avisaram o Galípolo, falou, nós, americanos, estadunidenses, vamos classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Independentemente do governo de vocês gostar ou não gostar dessa ideia, nós vamos fazer. Esse foi o recado que foi transmitido para o Gabriel Galípolo. Por quê? Porque esse tipo de ação permite que os Estados Unidos, porque pela lei americana, os Estados Unidos podem até invadir o Brasil militarmente com a desculpa de estar combatendo uma organização terrorista. Então, assim, além daquelas decisões que interferem na transferência de dinheiro pelos bancos, além da imposição de regras que são parecidas até com a lei Magnitsky, que bloqueia financeiramente as organizações criminosas, mas esse é um ponto. O ponto principal é essa abertura para, eventualmente, uma ação militar no Brasil. E isso aí é o mais preocupante de tudo. Porém, por outro lado, se o Trump se meter a tentar entrar no Brasil, a poder invadir o nosso território, ele vai ajudar o Lula, isso sim, porque o Lula vai assumir o discurso da soberania de novo, e esse discurso vai fazer a popularidade dele subir novamente.
o Trump que não tente, mas ele está avisando que vai fazer alguma coisa, e esse alguma coisa pode ser uma intervenção militar no Brasil. A gente tem que ficar muito atento, muito ligado a esses sinais todos que o governo dos Estados Unidos ficam emitindo para a gente, porque eles não estão de brincadeira e o Trump é doido e capaz de tudo, né? E como sujeito capaz de tudo, ele é capaz também de fazer uma interferência aqui no Brasil, com toda certeza. Já que a gente está falando de Trump, vamos falar da guerra, né? Como é que está rolando? Teve uma notícia boa hoje, que é a abertura do Estreito de Hormuz. E aí, olha só, o petróleo cai abaixo de $90 após Irã reabrir Estreito de Hormuz. Queda do petróleo após a reabertura de Hormuz derruba preços globais e impacta ações de petroleiras em meio à expectativa de acordo entre os Estados Unidos e Irã. Então, se você comprou ações de empresas petrolíferas, hoje elas deram uma caidinha, né? Uma caidinha razoável, inclusive. A Petrobras caiu 7%. Tudo bem que estava ganhando muito nos últimos tempos, mas teve uma queda de 7% nas ações, porque o barril do petróleo caiu mais de 10%. Ele estava liberando $100, chegou a ser cotado a $87. Então, assim, você está falando ainda de uma queda de perto de 10, 11, 12% num dia do barril do petróleo. Por quê? Porque o petróleo voltou a circular no Estreito de Hormuz, né? E lá passa 20% do petróleo e do gás do mundo. Então, obviamente que isso impacta os preços no mundo inteiro. E para o Brasil é uma notícia muito boa, por quê? Porque vai impactar nos nossos preços. Preço dos combustíveis, primeiro, e por consequência, o preço dos alimentos, né? Todos os alimentos que a gente come são transportados de caminhão, toda a roupa que a gente veste, o calçado que a gente coloca, tudo isso é transportado de caminhão. Então, quando o diesel sobe o preço de absolutamente tudo. Não tem nada nesse Brasil que não seja transportado de caminhão. Infelizmente, o nosso modal de transportes é rodoviário, né? Ninguém investiu em trem na história do Brasil, então a gente fica muito dependente do combustível fóssil e isso faz com que os preços subam. Nesse caso, a gente vai ter um alívio na bomba de combustível e um alívio nos preços dos alimentos, enfim, e dos demais produtos que a gente compra no Brasil. Irã ameaça fechar Hormuz de novo, caso os Estados Unidos sigam com bloqueio naval. Estreito segue aberto. Então, os Estados Unidos estão bloqueando os navios do Irã. Eles colocaram navios militares na região do Estreito de Hormuz e estão dizendo que é o seguinte, todo mundo vai poder passar, menos navio que está atracando ou saindo do Irã, está entrando ou saindo no Irã. Esses não vão poder passar. E o Irã reclamou, falou, peraí, trégua é trégua, né? Você tem trégua, se eu estou abrindo o estreito, você não vai me barrar os meus navios aqui, porque senão você me prejudica e aí não é trégua, né? E aí o Estreito de Hormuz, se vocês não pararem com isso, a gente vai fechar de novo, e aí o mundo que se dane. O Irã está dizendo isso para os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos já falaram que vão manter o bloqueio enquanto a trégua estiver durando e não tiver assinado um acordo de paz. E, segundo o próprio Trump, está por 2 dias aí a assinatura desse acordo, e se realmente sair, a guerra acaba, né? Petróleo cai e paz é considerada possível, mas oscilações devem continuar. Por que as oscilações? Oscilações de preço, né, do petróleo. Deve continuar subindo, descendo, tal, por quê? Por causa das bravatas do Trump. Cada dia ele solta uma bravata diferente, você nunca sabe o que ele vai falar, né? Então isso faz, conforme a besteira que ele fala, o dólar sobe, o dólar cai, o barril de petróleo sobe, o barril de petróleo cai. Vai depender muito das falas que são postadas pelo Trump na rede social dele, porque agora é assim, ele governa por meio da rede social dele. Todos os recados, tudo que ele tem que dizer, ele diz na rede social dele, para tentar valorizar a própria empresa, essa que é a verdade, né? Mas, enfim, Donald Trump continua fazendo bobagem, mas, em tese, os Estados Unidos, Irã e Israel estão perto de chegar a um acordo de paz. O próprio Trump disse isso, o Irã também disse que as negociações estão bastante avançadas, então tudo indica que a guerra pode estar caminhando para o fim, e para nós vem um alívio nos preços, porque obviamente a gente já está sentindo. Os Estados Unidos então nem se fala, a inflação subiu, disparou lá nos Estados Unidos. O primeiro país onde o combustível subiu de preço foi lá, né? E aí nos outros países estão acompanhando, mas lá
foi de cara, imediatamente já subiu o preço. E o norte-americano está entendendo que o Donald Trump é o responsável por isso. Por isso que essa guerra, geralmente guerra nos Estados Unidos, ela é popular. O povo costuma ficar a favor do presidente. Nessa, especificamente, o Trump é extremamente rejeitado. Ele já é extremamente rejeitado como presidente, é o presidente mais rejeitado para esse período do mandato que ele tem na história dos Estados Unidos, e também tem a guerra rejeitada pelos norte-americanos. Então, assim, ele fez essa guerra achando que ia ser fácil, que ia ser rapidinho, que ele ia chegar lá, mandar 2 tirinhos e tá tudo certo, e ele viu que o Irã resistiu bravamente, muito mais do que ele podia imaginar, né? E essa guerra foi se prolongando e virou um problema para ele, inclusive um problema de popularidade. Enfim. Ó, e o Lula? Cadê o Lula? Então, Lula viajou com uma comitiva gigantesca para a Europa, foi lá para a Espanha, depois para a Alemanha, depois para Portugal. Né? Vai participar de tratado, vai assinar tratados entre os países, hoje já passou pela Espanha, inclusive. Vamos falar sobre isso também, né? Olha só, Lula participa da primeira cúpula Brasil-Espanha em Barcelona. Ele se encontrou com o primeiro-ministro espanhol, eles assinaram acordos na área de economia, na área de ciência e tecnologia, na área de igualdade de gênero, de combate à violência contra a mulher. Assinaram tratados que os países vão colaborar um com o outro nessas áreas todas. E aí o Lula também fez discurso, deu entrevista, né? E aí ele foi perguntado lá no pronunciamento, na entrevista coletiva que ele deu, junto com o primeiro-ministro da Espanha, ele foi perguntado sobre os minerais críticos, que está todo mundo querendo, principalmente o Trump, querendo os minerais críticos do Brasil. E aí, ó, minerais críticos, Lula afirma que o Brasil está aberto a acordo com países que quiserem colaborar. O governo brasileiro firmou parceria sobre o setor com a Espanha nessa sexta. Então ele disse o seguinte, não vamos ter preferido. O que vier, se for bom negócio para o Brasil, a gente faz, não importa quem seja, se é Estados Unidos, se é China, se é Japão, se é Espanha, se é Coreia, não importa. Se for um bom negócio para o Brasil, o que significa um bom negócio para o Brasil? Significa um país disposto a fazer transferência de tecnologia. Por quê? O Brasil não tem nenhuma tecnologia hoje para cuidar das terras raras, para poder processar esses minérios e deixar eles no ponto de ser usado pela indústria. Então, qualquer país que quiser as nossas terras raras vai ter que nos ensinar a beneficiar esse material para que o Brasil não seja só um vendedor de terra, para que o Brasil venda um produto processado, venda o chip de computador pronto, venda o chipzinho do processador, do celular, vende o material pronto, ou até mesmo produzir aqui no Brasil, porque hoje em dia a China domina esse mercado. Além dela ter a maior reserva do mundo de terras raras, ela também fabrica 90% dos chips de computador que são utilizados, são feitos a partir dos minérios das terras raras. Então os Estados Unidos dependem da China para comprar isso e eles estão doidos para achar uma outra fonte. E o Brasil seria essa outra fonte, porque o Brasil é a segunda maior reserva do mundo de terras raras, só atrás da China. Só que o Lula falou, não, a gente vai, a gente encara, a gente faz negócio com quem quiser, desde que esteja disposto a colaborar com o Brasil. O Lula também deu uma entrevista para uma revista alemã, Der Spiegel. Der Spiegel. Quando o povo toma uma decisão, temos que aceitar o resultado, diz Lula sobre Flávio. Ele foi perguntado sobre a eleição, né? E aí, se você ganhar, se você perder, como é que você vai reagir e tal? E aí ele respondeu, se eu perder, perdeu. Acabou, perdi. Um abraço, né? Vai para casa, vai chorar na cama, que é lugar quente. Que é o que faz um democrata. Perdeu a eleição, ele vai chorar na cama, depois vai se preparar para a próxima eleição, né? Então, ele falou exatamente isso, com essa clareza. Por aí você vê a diferença, né, de um candidato para o outro. Tem um que já está falando em fraude na eleição antes mesmo da campanha começar. Ele já está insinuando que a eleição passada foi fraudada, que essa eleição pode ser fraudada também, pedindo inclusive interferência dos Estados Unidos, né? E o outro dizendo, se eu perder, perdi. Um abraço, né? Vou para casa. Essa é a grande diferença entre um democrata e um golpista, né? A grande diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro. Enfim.
Lula também falou, né, no pronunciamento dele, uma frase forte, né? Olha só, quando há um retrocesso na democracia, surge um Hitler. É exatamente isso, né? Quando a democracia começa a ficar enfraquecida, propostas autoritárias, caem como um conto do vigário no ouvido do brasileiro ou do cidadão do país. E aí, qual que é o risco? O risco de surgir um fascista, porque é sempre isso que acontece. Sempre surge um fascista no meio dessa confusão, quando a democracia está enfraquecida, e esse fascista autoritário muitas vezes pode dar num Hitler, como já aconteceu na Alemanha. E foi exatamente o mesmo processo político que o Brasil estava passando, a esquerda sendo criminalizada, sendo atacada, né? As instituições sendo atacadas, e o Hitler foi lá e virou presidente da Alemanha e fez tudo que fez. Não precisamos nem continuar falando, né? A Dulce Conceição mandou um superchat aqui pra gente. Obrigado, Dulce. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, que eu fiz bobagem. Colocar a sua mensagem pra gente aqui, que é muito importante, né? Enfim, o Lula está falando o que é o óbvio também, né? A gente precisa cuidar com muito carinho da nossa democracia, porque a nossa democracia é muito frágil, a verdade é essa. Boa noite, Ricardo. Olha, toda oportunidade que tenho, divulgo o seu canal. Ricardo, te pergunto, há alguém que pode colocar limite nesse louco do Trump? Olha, nesse momento, ô Dulce, não tem. Definitivamente não tem ninguém que possa fazer isso, porque o Donald Trump, só ele mesmo pode ser parado, pode pará-lo. E por quê? Porque os democratas são minoria na Câmara dos Deputados e também são minoria no Senado brasileiro, né? Então, eles não conseguem fazer uma ação que impeça o Donald Trump de fazer as loucuras que está fazendo. A verdade é só as consequências, só o povo norte-americano nas eleições que vão acontecer agora em novembro, que é a eleição de meio de mandato. Nesse momento, o americano tem possibilidade de parar o Donald Trump, que como? Elegendo uma maioria no outro espectro político, que é o espectro dos democratas, né? Aumentando a bancada dos democratas na Câmara e no Senado, para que se tornar, pelo menos em uma das casas, se tornar maioria, já é suficiente para conseguir barrar muita coisa do Donald Trump. Mas isso só depois da eleição. Antes, a gente vai continuar lidando, porque a justiça dos Estados Unidos barra umas coisas, deixa outras passar, não tem muito critério assim, para a gente pensar, vai ser desse jeito. Então, temos que contar mesmo com o cidadão norte-americano que vai votar nas eleições de novembro. Lula vai à Alemanha com foco no acordo Mercosul-União Europeia. O acordo que começa a valer agora em maio, falta menos de 2 semanas para o acordo entrar em vigor, né? E aí o Lula foi lá porque a Alemanha foi muito importante no acerto do Mercosul com a União Europeia, e ele vai lá assinar uns acordos também, vai encontrar com o primeiro-ministro, o Friedrich Merz, né? Vai participar de uma feira industrial em Hannover, na Alemanha, e também é mais um encontro com a Alemanha, do Brasil com a Alemanha. E essa viagem, depois tem Portugal ainda, essa viagem é uma viagem que o Lula levou uma comitiva maior. Ele levou 14 ministros, levou presidentes de estatais como a presidente da Petrobras, levou também o diretor-geral da Polícia Federal, levou uma comitiva gigantesca, enorme, a maior comitiva que ele já viajou para a Europa, né? Comparável àquela comitiva que ele foi para a Ásia recentemente, que levou mais de 200 pessoas. Por quê? São pessoas que vão lá fazer negócio, vão lá fazer grana, né? E o Lula é meio que um mascate, ele apresenta os empresários, olha, esse aqui lá do Brasil está vendendo um produto, esse aqui da Alemanha está querendo comprar, vamos juntar, vamos sentar todo mundo e fazer negócio. O Lula faz isso o tempo todo. Por isso, né, esse modelo que a gente chama de mascate mesmo, que é o que ele faz, sai vendendo os produtos do país. E ele vai fazer mais uma vez isso na Europa. Essa provavelmente vai ser a última grande viagem do Lula
antes da eleição, então ele está deixando o caminho preparado para poder muita gente fazer negócio, porque ele sabe que depois ele pode fazer uma viagem para um país ou outra, tal, mas não uma viagem longa, assim, de vários dias, como ele está fazendo agora. Possivelmente ele não faça mais nas eleições desse ano. Enfim, é isso.